Então, gente, bom dia. Continuando aqui a aula, a gente vai falar sobre algumas diretrizes políticas que elucidam a dimensão ético-política da assistência social, né? A gente acabou de falar sobre o surgimento do SUAS, né? Todo o caminho até o surgimento do SUAS, porque até então se estabeleceu um caminho sem volta, né, pautado na ruptura com essa história, com essa prática que era transversalizada com ações que traziam a intenção lógica das benesses que alguém que está num lugar de hierarquia de poder, né, que ocupa um espaço superior de clientelismo, de assistencialismo, primeiro-damismo. Então, de repente, essa lógica foi quebrada e trazendo a manutenção, né, na verdade, quebrando com a manutenção dessa lógica de condição de subalternidade, do superior que serve o inferior. Tá? Então, gente, a Política Nacional da Assistência, a PNAS, em 2004, operacionou tudo isso através do SUAS e traz esse projeto político, né, e essas marcas que ficaram de vez no formato da assistência. Então, gente, o que a gente pode falar mais sobre essas questões? Sim, eu já falei sobre isso. A política nacional traz modos de gestão únicos que vai começar a radicalizar mesmo com as formas dos movimentos políticos e elitizados e traz uma lógica a partir dos movimentos sociais, movimentos populares, da participação plena, né, das pessoas, dos usuários e fortalecimento desses espaços públicos, né, ouvir a voz dos beneficiários, dos usuários dos serviços. Tá? Então, a gente está falando de forma efetiva da política de promoção da vida. Né? A gente está falando, de fato, promoção de cidadania a partir de então. Tá? Então, a gente vai insistindo, né, nessa articulação da assistência e da afirmação da vida, e essa retórica ela traz à tona a necessidade do povo estar lá, do povo fazer parte dessa construção da assistência. O povo fazendo parte dessas questões das vulnerabilidades, mas fazendo parte ativamente da reivindicação pelos seus direitos. Essa é uma questão aprofundada, é um desafio no meio da política da assistência. Por quê? Porque começou a ficar atento às potencialidades e, ao mesmo tempo, às vulnerabilidades nas comunidades. Essa política ela começou a observar as comunidades de uma forma mais incisiva. Então, o SUAS já propondo a partir daí uma intervenção das duas grandes estruturas, que é a proteção social básica e a proteção especializada, social especial, que considera essa necessidade de ações sistemáticas de média e alta complexidade. Tá? Então, a partir daí, a gente começa a compreender do quanto que o objetivo é prevenir situações de risco. De fato, pensar no desenvolvimento dessas pessoas, das potencialidades, que é diferente de empoderamento, mas desenvolver as potencialidades de aquisições dessas pessoas, o que elas estão adquirindo, o que elas podem desenvolver a partir de então. Então, destina-se a população que vive, né, em situação de vulnerabilidade social, que é decorrente da pobreza, da extrema pobreza, de privação de direitos, de ausência de renda, precariedade, ou serviços públicos nulos, fragilização de vínculos afetivos, relacionais, certo? Falta de fortalecimento de autoafirmação, de autoafirmação no sentido político mesmo, identitário, tá, gente? Então, esses serviços públicos começam a observar as questões de pertencimento social também. Fortalecimento de vínculo a partir dessas questões de pertencimento social, ou seja, discriminações etárias, de geração, étnicas, de gênero, deficiências, etc. Quando a gente fala sobre o CRAS, a gente observa toda essa dimensão política. E é isso que é a proteção social básica. Ela vai se ocupar na vigilância social, na prevenção. A vigilância social é a observação das comunidades. É saber quem faz parte dessa comunidade, quais são as características das pessoas que compõem a identidade desse povo. Então, a partir daí, esse papel de vigilância social se faz a busca ativa,
a territorialidade, que é um trabalho muito específico do CRAS, tá? E esse trabalho é um trabalho de prevenção de situação de risco, tá, gente? Por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, tá? Então, a gente percebe que são casos que vêm à tona a partir disso, que são complexos, né? Quando é o caso de violação de direitos, que é o CREAS, vem violência, abuso sexual, exploração, trabalho infantil, negligência contra idoso, parará, pessoas em situação de rua. Então, esses casos são encaminhados aos serviços e aos programas, né, que são correspondentes à proteção social especial. Tem a proteção social básica e a especial. A gente precisa saber a diferença entre um e outro. A gente vai falar novamente disso que a gente viu em sala de aula, mas a gente vai ver mais à frente. Certo, gente? Então, a gente compreendendo que para a Política Nacional de Assistência, Proteção Social Especial é uma modalidade que cuida da situação de risco, tá, gente? Da pessoa nos seus quesitos sociais e em situação de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, tá? Situação de rua, situação de trabalho infantil, tem esse trabalho de erradicação do trabalho infantil também, tá certo, gente? Então, quando a gente está dentro desses territórios de pertencimento das camadas mais apertadas, né, e mais apartadas também, né, do acesso aos bens e serviços, então o CRAS, ele vai elaborar o primeiro documento de proteção, de vigilância social, para entender quais são os direitos básicos que estão sendo negligenciados, os direitos básicos. Certo, gente? O propósito é ocupar a demanda de atenção, de cuidado, de aproximação, de fortalecimento de vínculo. Essa pessoa, o que a gente pode fazer com ela para que ela se sinta fortalecida dentro do lugar que ela ocupa, ainda que seja um lugar de vulnerabilidade social. Para que ela não chegue numa situação especial, como acontece com o público do CREAS. Então, o CRAS tem como objetivo o desenvolvimento local, o desenvolvimento dessas pessoas que estão ali na territorialidade. O CRAS, ele traz essa dimensão de potencializar o território, de fortalecer vínculo identitário dentro do território, de modo geral, né? Então, o foco da atuação do CRAS é prevenção e promoção de vida. Pensem sempre nisso. Proteção básica, prevenção, promoção de vida. Prevenção, para que a pessoa não chegue até o seu direito violado, e promoção de vida, que é aquilo que é diferente de empoderamento, certo? É você buscar enaltecer e investir nas suas potencialidades. Por isso, o trabalho do psicólogo deve priorizar essas potencialidades, potencializar a valorização desses aspectos saudáveis que a comunidade possui. Se dentro da comunidade o pessoal está gostando de dançar passinho, então vamos valorizar isso, porque isso faz parte da identidade cultural e social daquela localidade. Então a gente tem que fortalecer isso e usar isso a favor para que consiga fazer um trabalho de prevenção e promoção da vida, tá, gente? Então, o que está presente ali no sujeito, na família e na comunidade que a gente pode fortalecer e, ao mesmo tempo, que faz parte da identidade dessas pessoas que estão na coletividade, tá? Então, é um foco na prevenção, foco na promoção. E isso não significa fechar os olhos para as vulnerabilidades, tá, gente? Que fique claro isso. Então, isso tudo está fora dos settings convencionais. A psicologia social traz uma lógica que nos tira da lógica medicalocêntrica e clínica, tá? Então, a gente precisa compreender que isso traz uma nova modalidade de atendimento, traz à tona a possibilidade do psicólogo atender através de demandas psicossociais. São intervenções psicossociais. Tá? Temos a oportunidade de estabelecer muitos outros olhares e outras conexões e outras redes, outras formas de intervenção, que é o que a gente chama de intervenção psicossocial. Né? Trabalhar com não pobre, com pouco, com menos, com a vida. Ele fala aqui no texto, né, que a gente deve desenvolver a sociedade, a contradição mesmo. Aquilo que a gente olha e diz, poxa, há tanta miséria ali, mas o que a gente pode fazer pela pessoa dentro do que ela apresenta minimamente de potencialidade, tá? Porque, gente, usufruir do lugar de cidadania é um direito básico, né? É um direito que deve ser garantido a todos.
Então, a gente deve nos ocupar de todos os casos, de entender que eles não estão ali pedindo algo, eles estão ali necessitando de serem olhados a partir desse olhar técnico, dentro dos direitos que lhes são assistidos, que devem ser assistidos a eles, né? Deixa eu ver mais.